Unidade 4. Ser humano e saúde. Aula 18.2. Conteúdo. Experiência Michael Faraday. Indução magnética ou fluxo magnético. Habilidade: conhecer o enunciado da lei de Faraday e calcular o fluxo magnético. Muito boa noite, pessoal. Estamos retornando aqui para a nossa aula 18.2. Depois que nós tivemos aí a primeira aula com o professor William, nós teremos agora a aula número 2. Eu sou o professor Nelson Bezerra e nós vamos iniciar fazendo aquela revisão dos principais conteúdos que foram trabalhados na aula 1. Muito bem, em nossa aula anterior, na nossa aula 18.1, vimos que é possível um campo magnético produzir uma corrente elétrica. De que formas? Com indução numa bobina com deslocamento de um ímã, ou indução numa bobina produzida por outra bobina, e também indução num condutor retilíneo movendo-se em um campo uniforme, um campo magnético uniforme. Essa indução ela só é possível por causa do fluxo magnético, mais detalhadamente por causa da variação do fluxo magnético através de uma superfície. Então, o fluxo magnético através de uma superfície A é igual a B, que é o campo magnético, vezes a área dessa superfície, multiplicado pelo cosseno de alfa, onde o alfa é o ângulo entre o campo magnético e a normal, a superfície A. A experiência de Faraday nos mostra o seguinte: se por um processo qualquer variar o fluxo magnético, como consequência, aparecerá no condutor uma corrente elétrica. Essa lei foi determinada por Faraday com suas experiências, fazendo com que fluxos magnéticos, campos magnéticos, fossem variáveis através de bobinas. Esse fenômeno que a gente acabou de descrever é chamado de indução magnética. A corrente I que aparece é chamada de corrente induzida. E aí você vê na figura uma espira de corrente, e um ímã sendo movimentado próximo ao centro da espira, e a variação desse campo magnético faz com que o fluxo de linhas de força através da espira, através da área da espira, varie e, consequentemente, aparece uma corrente induzida. Foi isso que nós vimos aí na nossa aula número 1. Agora vamos conhecer o nosso desafio do dia. Muito bem, o nosso desafio diz o seguinte: a indução eletromagnética contribui para a transformação de energia mecânica em energia elétrica. Cite uma condição necessária para que exista corrente elétrica induzida numa espira circular. E aí a gente tem uma figura mostrando então um ímã próximo de uma bobina, e nessa bobina que está ligada a esse fio, ligada a um galvanômetro, vai aparecer uma corrente elétrica induzida. Qual é a condição necessária para que isso aconteça? É o desafio de hoje. Muito bem, pessoal. Nós vamos, nesta aula, nos aprofundar mais ainda sobre a lei de Faraday, sobre essa questão da corrente elétrica induzida, porque ela é muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, porque sem ela a gente não teria a produção de energia elétrica. Nós não estaríamos aqui, por exemplo, nessa sala iluminada, eu não estaria falando com vocês, se o homem não tivesse descoberto como produzir, como transformar energia em grande escala e chegar até as residências de vocês aí. Até mesmo os geradores que vocês utilizam aí, eles utilizam esse princípio
da corrente induzida para produzir energia. Produzir não, transformar a energia mecânica em energia elétrica. Então vamos lá dar continuidade então nesses conhecimentos que são muito importantes para nós. Muito bem, sabemos que quando uma diferença de potencial ela é aplicada sobre um circuito, há o surgimento de uma corrente elétrica induzida, que nós chamamos de força eletromotriz. A lei de Faraday, que você conheceu na primeira aula, relaciona a força eletromotriz, que nós simbolizamos pela letra grega epsilon, né, a Fem induzida na espira, com taxa de variação do fluxo magnético através da espira. O que quer dizer isso aí, gente? Vamos observar então essa figura. Observando aqui essa figura que você tem aqui, ela mostra um ímã nas proximidades de uma espira de corrente, né? Então nós temos aqui, ó, o nosso ímã aqui na figura, né? A gente tem um ímã com os polos norte e sul, e esse ímã ele está nas proximidades então aqui da nossa bobina de corrente, né? Você aprendeu então que uma bobina é esse enrolamento aí do fio condutor. Observe que ao movimentar aqui o ímã, para os lados, né, na direção da espira, o fluxo magnético ou ainda as linhas de campo magnético que estão saindo aqui do polo norte, ó, e penetrando no polo sul, né? Essas linhas de força, elas representam o fluxo magnético que varia no interior da espira. Variando o fluxo magnético no interior da espira, aparece uma corrente elétrica aí no circuito. Aparece uma corrente elétrica aí passando por esse circuito. E o que acontece? A lâmpada acende e o galvanômetro aqui, ó, marca um certo valor de corrente elétrica ou de diferença de potencial. É assim que acontece. Mas para que aconteça essa corrente elétrica induzida que aparece no circuito, é necessário que haja uma variação do fluxo magnético. É necessário que o ímã se movimente ou que a bobina se movimente. Nesse caso aqui, como o ímã está livre para se movimentar, é o ímã que pode se mover, né, para a esquerda ou para a direita, fazendo com que o fluxo magnético através da espira varie, exista uma variação. E aí vai aparecer uma Fem induzida, vai aparecer uma força eletromotriz induzida. Dessa forma, pessoal, a lei de Faraday vai anunciar o seguinte: o valor da força eletromotriz induzida em uma espira de área A é igual à taxa de variação do fluxo magnético através dessa espira. Matematicamente, a lei de Faraday está escrita aqui para você, ó, de uma forma matemática, né? Nós temos aqui que a Fem, que é representado pela letra grega epsilon, ela vai ser igual à variação do fluxo magnético, né? Variação do fluxo magnético, isso é uma letra grega também, sigma, né? Dividido pelo intervalo de tempo que está escrito aqui nessa expressão. Você deve ter visto essa expressão aqui na aula 1, né? Anote essa expressão que ela é importante, porque ela representa a lei de Faraday, né? Que uma força eletromotriz aparece com a variação do fluxo magnético dividida pelo intervalo de tempo. Nessa expressão aqui que você está vendo, pessoal, aqui está ela novamente, é a expressão da força eletromotriz induzida. Está aqui ela novamente, se você não tinha anotado, olha, continue aí anotando. Mas aqui você vai perceber qual é o significado de cada uma dessas grandezas que aparecem na nossa expressão da força eletromotriz induzida. O epsilon aqui da frente é a nossa força eletromotriz induzida, a Fem, como nós chamamos, né? Fem é uma sigla, né, pessoal? É uma sigla
que significa força eletromotriz, tá certo? O delta sigma aqui, ó, é a variação do fluxo magnético, e o delta T que aparece na equação, nada mais é do que o intervalo de tempo que essa variação acontece através da espira. Então, o epsilon é igual a delta sigma dividido por delta T, que representa a força eletromotriz induzida. Alguns detalhes têm que ser comentados aqui com vocês sobre a experiência de Faraday. Olha só, pessoal, embora saibamos que a lei de Faraday nos permite calcular o valor da força eletromotriz induzida, que é responsável pela corrente elétrica induzida no circuito, ela não determina o sentido da corrente elétrica. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, a gente sabe que variando aqui o fluxo magnético, aqui na figura, através da espira, eu vou ter uma corrente elétrica no circuito. Eu vou ter uma corrente elétrica circulando aqui, tá? Vou ter uma corrente. Só que a lei de Faraday, ela não determina o sentido dessa corrente. Se ela vai percorrer o circuito no sentido horário ou no sentido anti-horário. A lei de Faraday expressa que vai aparecer uma corrente induzida, porque tem uma força eletromotriz no circuito, tá certo? Cabe lembrar que no Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade de medida da força eletromotriz é dada em volts. Então você não deve esquecer que essa nossa força eletromotriz, essa FEM, ela é medida em volts no Sistema Internacional de Unidades. Essa lei, a lei de Faraday, né, que é simbolizada pela expressão FEM, delta sigma, dividido por delta T, pessoal, tá? Essa lei de Faraday, ela é muito utilizada na fabricação de geradores elétricos, responsáveis em transformar energia mecânica em energia elétrica. Veja aí na imagem alguns geradores, talvez você já deva ter visto esse da esquerda aí, que é um geradorzinho portátil, né? Muitas comunidades usam esse tipo de gerador movido a diesel para transformar a energia mecânica do motor em energia elétrica. Mas internamente nesses dispositivos, né, nós temos aí a indução magnética. Nós temos ímãs variando o fluxo magnético, produzindo então corrente elétrica, produzindo força eletromotriz para que a gente possa ligar os aparelhos aí das nossas residências, da sala de aula e assim por diante. Do lado direito tem um gerador bem maior, do tipo que é usado em usinas hidrelétricas, por exemplo, né? Esses geradores aí também transformam energia mecânica em energia elétrica, tá? É as aplicações, né, da lei de Faraday que nós estamos aí colocando para você entender que esse tipo de assunto, ele é muito pertinente para o nosso cotidiano. Agora a gente tem que fazer algumas considerações sobre a lei de Faraday, sobre a questão do fluxo magnético. Vamos fazer então uma análise da equação do fluxo magnético. Veja aí qual é a equação do fluxo. Na nossa cartela nós estamos aqui mostrando para você a equação do fluxo magnético, tá? Do sigma, olha só. Veja que o fluxo magnético, ele é calculado multiplicando o B, que é o nosso campo magnético, vezes a área da espira, multiplicado pelo cosseno de θ, o cosseno de um ângulo. E esse ângulo θ é o ângulo entre o B, que é o campo magnético, e a normal à superfície da espira. Tá certo? Que é lá a área, né? Então, olha só. B vezes A vezes cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o B e a normal, a área da espira. Nessa equação, podemos perceber que o fluxo magnético sofre variação sempre que há variação na intensidade do campo magnético. Então, o sigma vai variar, né? O nosso fluxo, ele varia
se eu variar o campo magnético, que é o que acontece na maioria das vezes, né? O campo magnético é variável, certo? Ou também se eu mudar o valor da área, ou se eu mudar a orientação relativa entre a área e o campo. Essa última também é muito comum de acontecer nos dispositivos, né? Quando a gente muda a orientação, a gente muda o ângulo que a área está fazendo com o campo magnético. A espira pode ficar girando, por exemplo. A espira, quando gira dentro do campo magnético, ela varia constantemente o ângulo. Portanto, varia constantemente o fluxo, certo? E aí eu vou ter produção de força eletromotriz. Olha só aqui nesse desenho para a gente explicar melhor essa situação. Veja aqui a equação do fluxo, certo? Se eu variar o campo magnético, eu também vou variar o fluxo, tá? Mas se eu variar a posição, né? Se eu variar a posição que essa área se encontra em relação ao campo aqui, veja que nessa imagem a gente tem as linhas de campo mostrando que esse campo aqui é uniforme. Então, para produzir a FEM aqui, não é o campo que vai variar, porque eu tenho um campo uniforme. Agora, nem a área vai variar, porque a espira tem um tamanho único, ela não pode crescer e aumentar constantemente. O que vai mudar aqui? Vai mudar esse ângulo θ entre a normal, a área da espira, e o campo magnético que está aqui de verde, aqui, ó, que agora eu pintei de vermelho. Então esse ângulo varia como? É só fazer a espira ficar girando dentro do campo magnético. Se eu fizer a espira girar aí dentro, eu vou ter variação do fluxo magnético, e com variação do fluxo magnético eu também terei a produção de uma força eletromotriz induzida. Tá certo, pessoal? Então é assim que acontece. Na maioria das vezes, a gente muda a orientação, muda o ângulo, né? Os dispositivos fazem a espira girar dentro do campo magnético, tá certo? Muito bem. Agora que a gente já viu aí essas considerações aí para a nossa lei de Faraday, vamos aos exemplos da nossa aula de hoje. Eu tenho vários exemplos para mostrar a vocês, alguns exemplos teóricos, outros exemplos a gente vai aqui fazer um cálculo, mas é interessante a gente ver esses exemplos, que são exemplos retirados aí de vestibulares, que é para você já ir se adaptando, para você já ir observando o que você vai enfrentar lá no vestibular com relação a esse conteúdo. Veja, aqui nós temos um exemplo retirado da Universidade Católica, lá do Rio Grande do Sul. Bem, é uma questão contextualizada, diz o seguinte, ó. A Costa Rica, em 2015, chegou muito próximo de gerar 100% de sua energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a hídrica, a eólica, a hídrica representada aí pelas hidrelétricas, né? Tem a ver com água, né? A eólica, né? A energia dos ventos, e a geotérmica, energia aí do centro da Terra. A lei da física, que permite a construção de geradores que transformam outras formas de energia em energia elétrica, é a lei de Faraday, que a gente observou agora há pouco, que pode ser mais bem definida pela seguinte declaração. Então aqui, pessoal, nós vamos ler as alternativas e a gente vai escolher aquela alternativa que mais se aproxima da nossa lei de Faraday, que a gente acabou de observar lá. Lembre-se que a lei de Faraday, ela fala que a força eletromotriz, ela é o resultado da variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Vamos ler aqui a letra A e analisar se a letra A é a resposta correta. Veja bem, toda carga elétrica produz um campo elétrico com direção radial, cujo sentido independe do sinal dessa carga. Então, pessoal, a letra A, ela fala alguma coisa sobre variação do fluxo magnético? Ela fala alguma coisa sobre a lei de Faraday que a gente acabou de estudar?
Não, né? Ela está falando de carga elétrica, de campo elétrico, né? Então a letra A não está condizente com a nossa lei de Faraday. Vamos ver então o que diz a letra B. Toda corrente elétrica em um fio condutor produz um campo magnético com direção radial ao fio. Veja, corrente elétrica em fio condutor produz campo magnético, mas não sempre com essa direção radial ao fio aqui, pessoal. Então, também na letra B, a gente não tem nenhuma ligação com a lei de Faraday, que é a questão da variação do fluxo magnético. Tá certo? Então, a letra B também, ela não vai ser a resposta aí da nossa questão. Vamos ver aqui a letra C. De novo, ele está falando de carga elétrica. Olha só, como lá na letra A. Uma carga elétrica em repouso, imersa num campo magnético, sofre uma força centrípeta. Veja, pessoal, aqui já está errado, porque carga em repouso não produz nenhum campo magnético. Só as cargas em movimento que produzem campo magnético. E aí eu vou ter uma força magnética. Essa força magnética seria até a força centrípeta, né? Que é a força que aponta para o centro da circunferência. Mas em repouso está errado. A letra C também não é a resposta para a nossa questão. Vamos ver aqui as outras alternativas, olha só. A letra D. A força eletromotriz induzida. Olha aí, já está falando de força eletromotriz, né? Em uma espira é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo gasto para realizar essa variação. Aí está, né, gente? Aí está a nossa lei de Faraday. A força eletromotriz, olha, a Fm, que é a força eletromotriz, é a variação do fluxo magnético em relação ao intervalo de tempo. Está aí a nossa lei de Faraday. Então a resposta aqui correta é a letra D. Nós marcaríamos aí a letra D e com certeza acertaríamos a questão. Veja, a letra E, só para desencargo de consciência, fala de ondas eletromagnéticas, né, gente? A gente não está estudando aqui ondas. E ele fala que toda onda eletromagnética torna-se onda mecânica quando passa de um meio mais denso para o meio menos denso. Isso aqui também está falando de onda e ainda está falando uma coisa errada sobre ondas eletromagnéticas. Porque quando a onda muda de meio, ela não muda de eletromagnética para mecânica. Ela muda a sua velocidade, mas ela não passa a ser não muda de um tipo, de uma natureza para outra natureza. Então a letra E também está errada. A resposta correta aí é a letra D. Esse aí, gente, foi o nosso primeiro exemplo. Ele tinha o objetivo de lembrar você qual é o enunciado da lei de Faraday. O enunciado da lei de Faraday é que a força eletromotriz é a variação, né, do fluxo magnético pelo intervalo de tempo. Vamos agora ver o nosso exemplo número 2. Aqui, apesar de aparecer um gráfico nesse exemplo, também é um exemplo teórico. Olha só aqui, pessoal. É de Minas Gerais, né? Universidade Federal aqui, lá de Minas Gerais. Uma espira circular está imersa em um campo magnético, criado por 2 ímãs, conforme a figura ao lado. Então aqui, pessoal, a gente tem um gráfico representando o fluxo magnético. Ele está ali ao lado, certo? E nós temos ali na figura que, nessa figura onde tem uma espira de corrente aqui, 2 ímãs, que é nessa figura aqui de cima, gente, nós temos aí o seguinte: um dos ímãs pode deslizar livremente sobre uma mesa, que não interfere no campo gerado. O gráfico da figura a seguir representa o fluxo magnético através da espira em função do tempo. Então a gente tem o gráfico do fluxo pelo tempo aqui que ele nos informou, tá certo? E vamos aqui observar o que está sendo pedido nesse exercício. Ele quer saber o seguinte: o intervalo de tempo em que aparece na espira uma corrente elétrica induzida é D. Vamos voltar aqui no nosso gráfico, porque a resposta a gente vai encontrar aqui neste gráfico.
Observe com atenção o gráfico que mostra o fluxo com relação ao tempo. Veja, pessoal, que a gente só vai ter corrente elétrica, a gente só vai ter FEM quando eu tiver uma variação do fluxo magnético. Então, vamos procurar os intervalos do gráfico onde o fluxo magnético varia, onde o fluxo magnético muda de valor. Veja que nesse intervalo que vai de 0 até 1, observe o que está acontecendo com o fluxo. Ele é representado aqui por uma função constante. Então, de 0 até 1 segundo, o fluxo permanece constante. Se o fluxo é constante, é porque ele não está variando, tá certo? De 0 a 1 segundo, não tem FEM, porque o fluxo permanece constante. Agora, veja que de 1 para 2 segundos, o valor do fluxo diminui. E de 2 para 3, o valor do fluxo aumenta. Então, olha aqui, de 1 para 2 diminui, de 2 para 3 aumenta. Isso significa o quê, pessoal? Que de 1 até 3 segundos, o fluxo variou. Então, teve produção aqui de força eletromotriz induzida. Por quê? Porque teve uma variação do fluxo. Observe agora, pessoal, que de 3 até 4 segundos, novamente eu tenho um fluxo constante. Não muda, o fluxo volta a ser do mesmo valor. De 3 para 4, aqui é constante, de 0 para 1. De 3 para 4 também é constante, o que indica que não há variação do fluxo e não há FEM. Mas de 4 para 5, olha aqui, de 4 para 5, de novo o fluxo diminui. Se diminui de 4 para 5, também a gente tem força eletromotriz. Então, quais são os intervalos de tempo que houve variação do fluxo magnético e que houve força eletromotriz? Então, os intervalos são de 1 segundo até 3 segundos e, além disso, de 4 segundos até 5 segundos. Então, essa é a nossa resposta, pessoal. Vamos procurar lá nas alternativas qual é a alternativa que diz que foi de 1 até 3 e de 4 até 5. Vamos ver aqui. Veja a letra A. De 0 a 1 somente. De 0 a 1 a gente chegou lá e disse que não tinha corrente induzida. De 0 a 1 e de 3 a 4. Também não. De 1 a 3 e de 4 a 5. É a letra C aqui, pessoal. Ó, letra C é a resposta, então, da nossa atividade aqui, ó. De 1 a 3 e de 4 até 5. Muito bem. Esse foi o exemplo número 2. Vamos para mais um agora. Vamos para o exemplo número 3. O exemplo 3, determine o fluxo magnético em Weber, que o fluxo magnético é medido em Weber, né? O professor William explicou para vocês lá na primeira aula, sobre uma espira quadrada, de lado 20 centímetros, sobre influência de um campo magnético perpendicular à reta normal ao plano dessa espira de módulo 100 Tesla. Então aqui, pessoal, veja, para mim calcular o fluxo, desculpa que o símbolo não é esse aí não. Para mim calcular o fluxo, né, magnético, eu multiplico o campo pelo valor da área, pelo valor do cosseno do ângulo formado entre a normal, a superfície da área, e o campo. Observe aqui que ele diz que cada lado da minha espira tem 20 centímetros. Agora ele diz aqui que o campo é perpendicular à reta normal ao plano. Pessoal, o que significa quando eu tenho um
um ângulo que é perpendicular. Significa então que esse ângulo θ aqui que ele está falando é um ângulo de 90 graus, já que é perpendicular. Veja que aqui, como o ângulo é 90 graus, significa que não está passando fluxo nenhum pela espira. E se eu substituir esse 90 graus na expressão aqui do fluxo, não importa quanto é o B, não importa quanto é o A, não vou nem me dar o trabalho de calcular. Veja que ele deu o B, que ele deu o lado, eu podia calcular a área. Mas como o cosseno do θ é o cosseno de 90 graus, pessoal, e o cosseno de 90 graus é igual a zero, cosseno de 90 é zero. Zero vezes a área vai dar zero, zero vezes o campo vai dar zero. Então, o nosso fluxo aqui é zero. Não existe fluxo pela simples razão do campo ser perpendicular ao normal à área. Então, aqui, letra A, o nosso fluxo é zero. Veja que esse exemplo aqui é uma pegadinha, né? Porque ele dá todos os valores, a pessoa pensa que tem que calcular alguma coisa, mas se conhecer a teoria, se prestar bem atenção no que ele está dizendo aqui, que o ângulo é 90 graus, então o fluxo aí é igual a zero. Certo, pessoal? Muito cuidado com esse valor do ângulo, tá? 90 graus não tem fluxo e não tem FEM, não tem corrente elétrica induzida. Agora vamos para o exemplo número 4. Vamos colocar o exemplo 4. Uma espira circular de raio 0,2 metros está sob influência de um campo magnético de módulo 5 Tesla. Determine o fluxo magnético sobre a espira, considerando que o ângulo entre o vetor campo magnético e a reta normal ao plano da espira seja de 60 graus. Dados π igual a 3 e cosseno de 60 igual a 0,5. Aqui, pessoal, a gente vai calcular, porque olha só, o cosseno é de 60 graus. Existe, não é como no caso anterior. Então, nós vamos aqui calcular, sim, o valor do fluxo, porque eu tenho que multiplicar o campo vezes a área vezes o cosseno de θ. Tá certo? Então, pessoal, olha só, o valor do nosso campo magnético é de 5 Tesla. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o nosso campo magnético B vale 5 Tesla. Qual é o valor da área? Veja que aqui ele não deu a área diretamente, ele deu o raio. Então, a gente tem que calcular a área dessa espira. Como é uma espira circular, pessoal, a área de um círculo vale π r elevado ao quadrado. Π r ao quadrado é o valor da área. E aí o raio vale 0,2. Então aqui, ó, no lugar da área vai ficar π vezes 0,2 ao quadrado, que é o valor do raio, vezes o cosseno de 60 graus. Tá certo? Observe então que a gente vai considerar o π como sendo 3. Então, como é que vai ficar aqui o nosso fluxo? Fluxo é igual a 5 vezes 3, que é o valor do π, vezes 0,2 ao quadrado é 0,04, tá, pessoal? 0,04 vezes o cosseno de 60 graus, que é igual a 0,5, como ele disse lá no enunciado da questão. E aí eu vou multiplicar esses valores aqui, para encontrar então o valor do nosso fluxo. 5 vezes 3 é 15, né? 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 0,04 vezes 0,5 vai dar 0,02, que é a metade. Então, o nosso fluxo aqui vale 0,3 Weber.
0,3 Weber aproximadamente, né? É o valor aqui do nosso fluxo magnético, tá, pessoal? Então, aí está a solução para a nossa questão número 4, o nosso exemplo número 4. E aí, a unidade de medida aqui, gente, é o Weber, né? Unidade de medida é o Weber, que é a unidade de medida do fluxo. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui ao final da nossa aula número 2, tá certo?